Boa tarde, meus irmãos. Nós vamos sequenciar a nossa leitura, o nosso exame do livro dos Números, e eu os convido para a leitura no capítulo 5 do livro de Números, os versículos 11 até o versículo 31. Números, capítulo 5, os versículos 11 até o versículo 31. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Se a mulher de alguém se desviar e lhe for infiel, de maneira que algum homem se tenha deitado com ela, e for oculto aos olhos de seu marido, e ela tiver ocultado, havendo-se ela contaminado e contra ela não houver testemunha, e se não for surpreendida em flagrante, e o espírito de ciúmes vier sobre ele, e de sua mulher tiver ciúmes, por ela se haver contaminado, ou tiver não se havendo ela contaminado, então esse homem trará sua mulher perante o sacerdote e juntamente trará sua oferta por ela, 1/10 de efa de farinha de cevada, sobre a qual não deitará azeite, nem sobre ela porá incenso, porquanto é oferta de manjares de ciúmes, oferta memorativa que traz a iniquidade à memória. O sacerdote a fará chegar e a colocará perante o Senhor. O sacerdote tomará água santa num vaso de barro, também tomará do pó que houver no chão do tabernáculo e o deitará na água. Apresentará a mulher perante o Senhor e soltará a cabeleira dela, e lhe porá nas mãos a oferta memorativa de manjares, que é a oferta de manjares dos ciúmes. A água amarga que traz consigo a maldição estará na mão do sacerdote. O sacerdote a conjurará e lhe dirá: Se ninguém contigo se deitou, e se não te desviaste para a imundícia, estando sob o domínio de teu marido, destas águas amargas amaldiçoantes serás livre. Mas se te desviaste, quando sob o domínio de teu marido te contaminaste, e algum homem que não é teu marido se deitar contigo, então o sacerdote fará que a mulher tome o juramento de maldição e lhe dirá: O Senhor te ponha por maldição e por praga no meio do teu povo, fazendo-te o Senhor descair a coxa e inchar o ventre. E esta água amaldiçoante penetre nas tuas entranhas, para te inchar o ventre e te fazer descair a coxa. Então a mulher dirá: Amém, Amém. O sacerdote escreverá estas maldições no livro e com a água amarga as apagará. E fará que a mulher beba a água amarga que traz consigo a maldição, e sendo bebida lhe causará amargura. Da mão da mulher tomará o sacerdote a oferta de manjares de ciúmes, e a moverá perante o Senhor, e a trará ao altar. Tomará um punhado da oferta de manjares, da oferta memorativa, e sobre o altar o queimará, e depois dará a beber a água à mulher. E havendo-lhe dado a beber a água, será que, se ela estiver contaminado, e a seu marido tenha sido infiel, a água amaldiçoante entrará nela para a amargura, e o seu ventre se inchará, e a sua coxa descairá. A mulher será por maldição no meio do seu povo. Se a mulher se não tiver contaminado, mas estiver limpa, então será livre e conceberá. Esta é a lei para o caso de ciúmes, quando a mulher, sob o domínio do seu marido, se desviar e for contaminada. Ou quando sobre o homem vier o espírito de ciúmes, e tiver ciúmes de sua mulher. Apresente a mulher perante o Senhor, e o sacerdote nela execute toda esta lei. O homem será livre da iniquidade, porém a mulher levará a sua iniquidade. Meus irmãos, mais um tema difícil, mais um assunto bastante difícil, não é? Mas, mais uma vez, eu exorto que nós entendamos, façamos a leitura do texto, lançando um olhar ao passado, né? Nós sempre fazemos uma projeção ao futuro, mas
quando nós lemos os textos do Antigo Testamento, nós temos que lançar um olhar ao passado e ver isso não como punição, mas como bênção da parte de Deus. Não é apenas boa vontade, não, em entender que seja bênção. É que de fato era bênção. Imaginem, meus irmãos, uma sociedade patriarcal, extremamente conservadora, onde todos os direitos eram do homem e onde em tudo que o homem se sentisse ferido, se sentisse ofendido, considerando também que o fato de que a mulher era uma propriedade do homem. Nós estamos falando lá daquele contexto lá, em que a mulher era uma propriedade do homem, e de verdade, a única razão de ser, né, o único valor que a mulher carregava em si naquela sociedade residia no fato de ela poder ser aquela que geraria uma nova vida. Aquela que poderia gerar uma nova vida, um novo ser humano e, de preferência, um outro homem. Né? Ela deveria, então, ser uma mulher que gerasse um outro homem. A maior punição para uma mulher, né, a pior desgraça que poderia se dar na vida de uma mulher era o fato de ser estéril, de não poder gerar uma nova vida, né? de não poder trazer à luz uma nova vida, um novo ser humano. Então, essa seria descartada. Também, meus irmãos, qual é a razão desta lei que Deus institui? A suspeita, a dúvida, são más companheiras. São sentimentos terríveis que quando nos acompanham, nos causam amargura, nos causam tristeza, trazem dor para o nosso coração. E não pode existir nada pior do que viver com alguém em desconfiança. Seja qualquer que for a relação, ela precisa ser pautada na confiança. Né? E quando não há confiança, não é, a relação não é saudável. Né? Ela adoece as pessoas. E aqui havia a prova, ou melhor, a suspeita, né? O que estava sendo posto aqui em questão é a questão dos ciúmes. Os ciúmes do homem sobre a mulher. Lembrando, mais uma vez, né? Por que não da mulher sobre o homem? Porque a sociedade era patriarcal, conservadora, e a mulher era uma espécie de propriedade do homem. E se esse homem começa a alimentar no seu coração esse sentimento, o ciúme? Começa a desconfiar do comportamento da sua mulher. Né? Esse comportamento começa a trazer dúvida para o coração do homem. Como é que esse homem age? E aí esse homem faz uma falsa denúncia contra essa mulher. Ou se ele faz uma denúncia da qual ele não tem certeza, ele a denuncia por adultério. Essa mulher pode ser até apedrejada, condenada à morte por apedrejamento. Nós vamos ver lá no Evangelho, que uma mulher é apresentada a Jesus pelos líderes religiosos da época e ela é acusada de adultério, de flagrante adultério. E eles a levam até Jesus porque a lei diz que ela deveria ser sentenciada à morte por apedrejamento. E ali, aquela frase muito conhecida de todos nós, quando Jesus, após observar a insistência daqueles homens, né, Jesus olha para eles e diz: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Né? Mas havia ali o quê? O que leva aquela atitude, seu marido a denunciar por adultério? Porque houve um flagrante. De fato, ela foi flagrada. Apesar de que, se ela adulterou, não adulterou sozinha, adulterou com alguém. E o homem
que cometeu com ela o adultério não foi encontrado, ou não foi apresentado, não foi denunciado, vamos dizer assim, né? Ele não foi denunciado pelo mesmo crime que a mulher foi denunciada e condenada pelas leis de Moisés. Mas e quando não há flagrante? Quando não existe, quando o flagrante não está presente, quando surge uma dúvida com relação a um comportamento, ciúme, o que faz o homem nessa condição? Ele vai apresentar a mulher até o sacerdote, junto com o valor referente àquela oferta, e um ritual vai ser então proposto naquele momento, né? Um líquido vai ser oferecido àquela mulher para que ela beba, né? E dentro daquele ritual considerava-se o quê? A mulher tomou o líquido, né? Se ela de fato adulterou com alguém contra o seu marido, ela vai ficar estéril. Ela não é condenada à morte. Ela não é condenada ao apedrejamento. Ela é condenada a se tornar uma mulher estéril. Uma mulher estéril que não pode gerar filhos, né? É uma mulher inútil. É uma mulher que não tem nenhum valor naquele contexto. Contudo, é melhor do que a condenação à morte por apedrejamento, né? Ou a morte porque condição que seja, de que forma seja, né? Mas ainda é menos ruim que aquela mulher apenas se for de fato constatado que ela é pecadora. Aquele líquido que ela vai beber só vai deixar estéril se de fato ela pecou. Mas se ela não pecou, ela vai continuar vivendo uma vida normal, com a sua saúde preservada, e vai tirar a dúvida do marido. E o marido não vai ter por que oferecer nenhum tipo de denúncia, acusação, e muito menos por que tratar aquela mulher mal, né? Mais uma vez, eu insisto, o texto pode parecer preconceituoso, olha que coisa, mas a gente precisa se transportar para aquele contexto do Antigo Testamento, para aquele momento lá, em que a mulher não tem valor nenhum. Então, assim, ela experimenta esse exame, né? Essa possibilidade de maldição, e só vai ser contaminada por ele caso ela seja realmente pecadora. Se ela não for pecadora, ela continuará gerando outros filhos, né? Aquele marido, e acaba então a suspeita, né? Qual é o objetivo de Deus ali? Não é expor de maneira nenhuma a vida ou a condição da mulher. Não é expor a mulher a um ridículo, não é submetê-la a nada disso. Por mais estranho que possa parecer, o interesse maior de Deus ali é que haja paz naquele lar. Ausência de conflito naquele lar. Ausência de dúvida naquele lar. Você está com dúvida? Você acha que a sua mulher te traiu? Você acha que a sua esposa cometeu um adultério? Vamos até o sacerdote, vamos fazer o ritual. Faça o ritual. Chegando lá, tire a sua dúvida. Se nada acontecer, se nada de mal acontecer, é porque essa mulher te respeita, é porque essa mulher te ama, e você precisa honrá-la, você precisa continuar respeitando-a, você precisa continuar caminhando ao lado dela, cuidando dela, zelando por ela, porque esta é a sua obrigação de marido. Essa é a sua responsabilidade enquanto marido. Continue zelando, porque essa mulher te respeita, essa mulher te ama, apesar de você ter tido dúvida com relação ao comportamento dela. Que razão te levou a ter dúvida? Isso não vem ao caso, isso nós não sabemos. Mas o importante é saber que não há razão. Não existe nada que justifique essa dúvida no seu coração, né? Não tenha dúvida. Tenha certeza. Certeza de que essa mulher te ama, de que essa mulher te respeita, de que essa mulher é contigo, ela caminha ao seu lado. Então, continue cuidando dela, respeitando, porque ela te respeita.
né? Se é dúvida, não vamos conviver com a dúvida. Se é uma suspeita, não vamos conviver com a suspeita. Vamos lá e vamos dar esse caso por encerrado. Vamos lá conversar e vamos resolver essa questão. Vamos lá e vamos dar um basta nisso, para que possa haver paz e harmonia dentro do lar novamente. Então eu insisto apenas, né? Não olhe para esse texto como que Deus abençoando a dúvida, como que Deus trazendo humilhação para a mulher. Não, na verdade o que Deus faz ali nesse texto é trazer paz para aquele lar, né? E respeito para aquela mulher. Ao invés dela ficar sendo olhada de lado, dela ter ao seu lado um marido que duvida da sua conduta, que não a respeita, tá com dúvida? Vai lá e esclarece. Esclarece a dúvida. Essa lei nada mais é do que um recurso para esclarecer a dúvida e fazer com que ela seja encerrada no coração daquela família. Então, que Deus nos abençoe e que na nossa vida também nós busquemos tirar tudo a limpo, ao invés de ficar tirando conclusões antecipadas, convivendo com a dúvida, convivendo com a incerteza. Nós vamos buscar sanar as nossas dúvidas, esclarecê-las todas, esclarecer tudo aquilo que porventura venha ao nosso coração. Seja assim na nossa vida. E que para tudo isso o Senhor nos abençoe e nos guarde. Vamos cantar aqui Porque Ele Vive. Que bom a gente ter esperança, que deve ser muito difícil não ter esperança. E a gente pode crer no amanhã porque Ele vive. E essa é a canção de hoje. Deus enviou seu Filho amado para salvar quem nele crê, na cruz morrer por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Senhor, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então
eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Senhor e vivo está. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esta tarde especial de meditação, de reflexão, de exame da tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, pela presença do teu Santo Espírito entre nós, que sempre nos acalma e traz paz ao nosso coração. Te agradecemos por esta oportunidade especial de que, ainda que fisicamente separados, estejamos unidos em torno da tua palavra. Te agradecemos por todo o bem que nos tem proporcionado. E te pedimos, ó Deus, agora que nos abençoe e nos guarde no restante deste dia e dos mais que virão nesta semana, até que possamos novamente nos encontrar. Recebe, ó Deus, a nossa gratidão por tudo e dá-nos a tua paz. Nós te oramos em o nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.